O cheiro de ferrugem e carne podre impregnou minhas narinas antes mesmo de eu abrir os olhos. O ar era pesado, sufocante, carregado de algo úmido e apodrecido. Meu corpo estava rígido, frio. Quando tentei me mover, senti um puxão cortante nos pulsos. Cordas. Elas apertavam minha pele até queimar. Minhas pernas estavam imobilizadas e minha boca coberta por fita adesiva. Eu estava amarrado. Minha respiração ficou curta, irregular. Meu peito subia e descia rápido demais, como se o ar tivesse ficado mais rarefeito. O chão de concreto sob mim parecia molhado, pegajoso. Meu coração disparou ao reconhecer o cheiro metálico. Sangue. Mas de quem? O zumbido de uma lâmpada trêmula cortou o silêncio, pulsando como um alerta dentro da minha cabeça. Então, ouvi passos. Cada batida contra o concreto ecoava no ambiente, ritmadas, lentas, metódicas. Alguém andava devagar, sem pressa, como se quisesse saborear cada momento. Uma sombra se projetou diante de mim, bloqueando a luz fraca. Então, uma voz baixa, calma, sem emoção alguma, sussurrou: "Bem-vindo ao seu novo lar número 6. O som da porta se fechando atrás de mim foi o último prego no meu caixão. Meus pulsos ardiam. Eu tentava ignorar a dor, mas o aperto das amarras só ficava mais insuportável. O sangue quente escorria pelos meus dedos, tornando tudo escorregadio. Pisquei algumas vezes, forçando minha visão a se acostumar à penumbra. O armazém era grande, mas opressor. O teto alto se perdia na escuridão, cruzado por vigas de ferro enferrujadas. No ar, um cheiro denso de ferrugem e carne em decomposição. As correntes pendiam das paredes, rangendo levemente, como se estivessem balançando pelo peso de algo, ou de alguém. Foi então que eu vi. Eu não estava sozinho. No centro do cômodo, uma cadeira de metal, e nela, alguém. A cabeça caída para frente, os ombros subindo e descendo com dificuldade. A respiração era rasa, fraca, mas ainda estava vivo. Antes que eu pudesse processar o que estava vendo, a porta se abriu. O homem entrou sem pressa, cada passo calculado, frio, predatório. Vestia um terno escuro impecável. Luvas brancas cobriam suas mãos. Ele parou ao meu lado e me observou por alguns segundos. Seu olhar vazio me percorreu dos pés à cabeça, como se estivesse avaliando um objeto, e não uma pessoa. Então, desviou o olhar para a cadeira. Puxou os cabelos do homem, erguendo sua cabeça para que eu pudesse ver. A pele pálida, os olhos fundos, sem vida. O braço pendia de forma errada, dobrado num ângulo impossível. Ele suspirou, entediado. Infelizmente, ele não tem mais utilidade, e sorriu. O que dói mais do que um corte? A pergunta veio sem pressa, como se fosse uma simples curiosidade. Ele girava uma pequena lâmina entre os dedos, o brilho do metal refletindo a luz fraca da lâmpada. Minha respiração falhou. Ele se aproximou devagar, inclinando a cabeça levemente. O frio do aço encostou na minha pele, deslizando lentamente pelo meu braço. A espera pelo corte. O terror me paralisou. Meus músculos travaram, mas nada impedia meu peito de subir e descer como se eu estivesse sufocando. Então, ele pressionou. A pele se abriu. O ardor veio logo depois, espalhando-se como fogo. O sangue escorreu quente. Me contorci, mas as cordas seguravam firme. Ele observou satisfeito. Você não grita? Interessante. Limpou a lâmina com um lenço branco, dobrando-o delicadamente. Número 5 gemeu, baixo, sufocado. O sequestrador olhou para ele como se estivesse vendo um objeto quebrado e suspirou. Ele não vai durar muito. Meu peito se apertou. Agora eu entendia. Ele não era só um prisioneiro. Ele era o que acontecia quando alguém falhava. Meu corpo inteiro congelou. Um tecido áspero cobriu meus olhos. Uma venda. Passos se afastaram. O som da porta se fechando. Ele saiu. Minha mente gritava, essa é minha chance. Então senti algo pequeno e metálico entre meus dedos. Número 5. Ele escondeu um grampo de cabelo para mim.
Minha respiração estava acelerada. O grampo era pequeno demais, escorregadio pelo sangue nos meus dedos. Cada movimento tinha que ser preciso. Um erro e eu perderia minha única chance. Com esforço, deslizei a ponta metálica na amarra. Estalo. A corda cedeu. Minha visão se ajustou à escuridão. O armazém parecia ainda mais sufocante. Número 5 não se movia mais. Seu peito não subia nem descia. Engoli em seco e me forcei a levantar. Minhas pernas estavam bambas, mas eu não podia fraquejar. A porta estava ali. Eu só precisava correr. Foi quando ouvi um barulho seco, o som de algo pesado batendo no chão. Meus olhos foram direto para o ponto de impacto. Uma barra de ferro havia caído de uma prateleira enferrujada, rolando até parar ao meu lado. O eco do metal ressoou pelo armazém. O silêncio que veio depois foi sufocante. Então os passos. Ele estava na porta, o olhar faminto, a lâmina pronta. Eu sabia que você tentaria. O tempo parou. Minha única chance estava ali. Meus dedos se fecharam na barra de ferro. O sequestrador avançou. Eu ataquei. O impacto foi seco, mas ele não caiu. Cambaleou para trás, passando os dedos pelo sangue que escorria da testa. Bom, muito bom. Ele sorriu. Mas eu não esperei. Acertei de novo. E de novo. Quando parei, sua prancheta estava no chão. Meu nome estava lá. Anotações detalhadas. Ele me observava há meses. Corri, saí daquele lugar, mas o terror nunca saiu de mim. Eu escapei, mas nunca me libertei. E nunca escaparei daquele terror que eu vivi. Sobreviveu até aqui? Então fortalece o canal, deixa o like, se inscreve e ativa o sino de notificações para mais relatos reais de terror. O cheiro de ferrugem e suor seco me despertou antes mesmo que eu pudesse abrir os olhos. O ar estava pesado, quente, carregado de umidade e algo mais. Algo que grudava na pele como um veneno invisível. Minha cabeça latejava. O peso da escuridão me pressionava como se o próprio ambiente estivesse tentando me engolir. Tentei me mover, mas algo apertava meus pulsos e tornozelos. Cordas. Respirei fundo, mas o ar veio raso, abafado. Um gemido fraco cortou o silêncio. Então, senti. Algo roçou contra o meu braço. Quente, vivo. Não estava sozinho. Meus olhos se abriram e encontraram apenas escuridão. O pânico explodiu em meu peito. Tentei lembrar. Meu último momento de liberdade surgiu como um flash na minha mente. Uma praça movimentada, uma xícara de café quente, uma voz doce puxando conversa. Depois, um gosto amargo na boca. E então, o vazio. Um estrondo. A porta de aço se abriu, cuspindo um facho de luz ofuscante dentro do container. Silhuetas recortadas na claridade. Homens armados. Acordem. O transporte começou, meu estômago revirou. Eu não era mais uma pessoa, eu era uma mercadoria. A luz intensa me cegava enquanto eu tentava me ajustar à nova realidade. O ar frio da noite bateu contra minha pele, um choque gelado depois do calor sufocante do container. Lá fora, sombras se moviam sob o brilho fraco das lâmpadas presas a postes improvisados. Era um pátio murado, cercado por arame farpado, onde o céu parecia estar sempre fora de alcance. O som de correntes se arrastando pelo chão trouxe um arrepio gelado. Vozes abafadas trocavam ordens em idiomas que eu não entendia. Em pé, agora, o estrondo de um chute contra a lateral do container fez meu coração disparar. Meus músculos estavam fracos, dormentes, mas eu não tive escolha. Fui puxado pelos braços e jogado no chão de terra batida. Engoli a dor e levantei a cabeça. Foi quando o vi. Não era como os outros. Ele não vestia fardas táticas ou carregava fuzis. Seu terno estava impecável, seus movimentos controlados. Ele parecia deslocado ali e, ao mesmo tempo, no comando de tudo. Seu olhar percorreu cada um de nós, como se estivesse calculando valores, avaliando peças. Então, ele parou diante de mim. Um sorriso leve puxou o canto de sua boca. Esse vale muito. Cuidem bem dele. Eu já tinha um preço.
O peso das amarras nos meus pulsos aumentava a cada minuto. O plástico da braçadeira mordia minha pele, cortando a circulação. O formigamento nos dedos era constante. Nos empurraram para dentro de uma caminhonete blindada, sem janelas. O metal gelado do compartimento colava nas minhas costas. Pessoas amontoavam-se ao meu redor, todas reduzidas a sombras pálidas, todas com os olhos fixos no chão. O motor roncou. O veículo começou a se mover. O silêncio dentro daquele espaço apertado era sufocante. Ninguém chorava, ninguém pedia ajuda. Eles já sabiam. Não havia ninguém para ouvir. Eu queria pensar. Precisava encontrar uma saída. Mas meu corpo lutava contra mim. A exaustão me jogava entre o sono e a vigília. O tempo escorreu como areia entre os dedos. Então, o veículo parou. O som do trinco sendo destravado enviou um arrepio pelo meu corpo. A porta traseira foi aberta, cuspindo um ar gelado no ambiente abafado. Saímos cambaleando, pisando em concreto. Estávamos em um pátio ainda mais fechado, cercado por muros altos e guardas armados. Uma porta metálica rangeu ao ser aberta. Uma mulher de jaleco branco nos esperava. Ela segurava uma prancheta. Façam a triagem. Os compradores chegam amanhã. Eu tinha um destino, mas ainda não sabia qual. O corredor era estreito, iluminado por lâmpadas trêmulas presas ao teto. O cheiro de desinfetante tentava, mas não conseguia esconder o odor denso de suor e sangue. Nos enfileiraram como gado. O som de páginas sendo viradas e anotações rabiscadas ecoava enquanto a mulher analisava cada um. Quando chegou a minha vez, segurou meu queixo, virou minha cabeça de um lado para o outro. O toque dela não tinha peso, apenas precisão mecânica. Esse já tem dono? O homem ao lado dela retirou um papel dobrado do bolso. Ele conferiu a informação antes de responder. Comprador particular. O gelo percorreu minha espinha. O ar ao meu redor ficou mais pesado. Os outros foram levados para o portão lateral, mas eu não fui com eles. Minha escolta seguiu por outro caminho. O corredor ficou mais estreito. As luzes piscavam mais rápido. Antes que eu pudesse reagir, senti um ardor repentino no pescoço. Minha visão turvou. Minhas pernas fraquejaram. O concreto frio subiu para me engolir. O último som que ouvi foi a voz do homem de terno. Calma, tranquila, quase amistosa. Entreguem ele inteiro. O cliente quer vê-lo acordado. E eu soube. O pior ainda estava por vir. Conhece alguma história de sequestro e sobrevivência real que te marcou? Compartilha com a gente nos comentários.